Bom, gente, eu entendi uma coisa na vida desde cedo, quando eu comecei a jogar futebol, quando eu comecei a me tornar um policial de carreira. Tudo na vida tem uma fórmula, tudo tem uma forma de você aprender o que você precisa para ter sucesso na vida. E esse negócio que você está se envolvendo não é diferente. Você precisa entender que existe um passo a passo para fazer esse negócio acontecer para você. E ele é simples, ele não tem nada de complicado. A capacidade que você tem de aprender aqui, ensinar esse padrão que vai ser passado, existe um caminho já pronto, esse caminho já existe há décadas, tá? Esse negócio, gente, não é, talvez seja novidade para você, mas já existe há décadas. Por exemplo, na América, já existe há décadas, e vários profissionais hoje, com mais de 30, 40, 50 anos, que desenvolvem esse projeto em outras empresas americanas, e tem muito sucesso, e tem suas vidas transformadas. Então, baseado nessas experiências, nesses conhecimentos, foi criado há décadas atrás, por um cara chamado Dexter Yeager, um padrão de 8 passos. Não são 80, não são 100, tá? São apenas 8 passos que você precisa internalizar, você precisa se tornar um expert, você precisa se tornar um conhecedor e um fazedor em cima disso. Esse padrão, associado a uma atitude mental positiva, vão te fazer construir resultados incríveis na tua vida. Entenda muito cedo que tudo que você for fazer, se você quiser fazer do seu jeito, não vai dar certo. Se você quiser fazer de qualquer jeito, também você não vai ter resultado. Existe um padrão. Então, hoje você está diante de um padrão que me trouxe até o triplo diamante, que levou o Jupiara até o Imperial Elite, que já transformou a vida de várias pessoas que você viu nessa sala, pessoas que estão no nível de diamante, no nível de safira, enfim, e outras pessoas que estão começando ainda, talvez a sua lida, mas esse padrão ele é o norte que vai te mostrar o caminho que você precisa. Então, são 8 passinhos, né? A gente vai falar rapidamente, eu vou falar resumidamente de cada um deles. Você só precisa entender que todos os 8 são importantes, todos os 8 têm o mesmo peso. E tudo começa aqui, tá? Porque ninguém começa nada na vida, você não levanta da sua cadeira, você não levanta da sua cama todo dia, não sei qual é o horário que você acorda, pensando simplesmente em pagar suas contas. Geralmente, você levanta porque você tem um sonho, você tem algo a realizar, você está buscando construir algo diferente para você e para a sua vida. Eu me lembro muito bem que geralmente quando a gente é adolescente, a gente sonha mais alto, né? Quando eu comecei vamos dizer assim, a buscar ser um jogador de futebol profissional, eu tinha um sonho muito grande. E era engraçado, sabe? Porque esse sonho vinha acompanhado de um desejo muito ardente. Então, eu me lembro muito bem que eu morava na cidade do interior, que é mais ou menos 45 quilômetros de Belém, e eu tinha que acordar todo dia 5 horas da manhã. 5 horas da manhã para pegar o ônibus, 5h30, 6 horas, para ir estudar em Belém, né? Eu ia para o colégio, eu estudava no Moderno, então eu saía todos os dias esse horário. E eu me lembro que meu pai tinha uma verdadeira, vamos dizer assim, batalha para me acordar todo dia esse horário. Por quê? Porque na verdade eu não sonhava em ser um engenheiro, eu não sonhava em ser talvez um grande, talvez profissional, um advogado. Eu não tinha esse sonho. O meu sonho era ser jogador de futebol. Ou seja, então, se o meu sonho era ser jogador de futebol, para mim, naquela época, não fazia muito sentido eu acordar cedo para ir estudar para me tornar um engenheiro. Não sei se você entende. É muito importante você entender os seus pormenores, os seus motivos, né? E aí, quando eu comecei a treinar em Belém, né, quando eu comecei mais ou menos com 15 para 16 anos, eu consegui uma vaga num clube do Remo, que é um dos maiores clubes da cidade aqui, no caso da capital, né? O Jupiara discorda disso, mas é isso, né? Então, quando eu comecei a treinar, quando eu consegui uma vaga, eu fiz um teste e passei, olha só como as coisas mudam. E a minha mãe disse assim, olha, você só vai treinar se você cumprir com as suas obrigações na escola. Olha só, então ela começou a me vender o sonho com uma certa condição. Então, aquela dificuldade, aquele desafio que eu tinha de acordar às 5h15 da manhã passou a ser vamos dizer assim, passou a ser um prazer. Eu já acordava automaticamente 5h15, por quê? Porque eu sabia que eu ia para a escola, depois da escola eu sairia 12h30
1 hora e eu ia para o treino. Ou seja, eu estava construindo meus sonhos. Eu tinha um sonho. Eu já comecei a enxergar alguma coisa que me fazia levantar com prazer. Então, você precisa entender que você não vai fazer nada na vida que seja diferente do que você faz se você não tiver uma motivação, um motivo muito claro, né? Então, você precisa primeiramente enxergar, você precisa mensurar, você precisa saber o que te move, né? Muitas pessoas falam assim: Aldeci, eu vou fazer isso aqui por uma vida melhor, mas o que seria uma vida melhor para você? É isso que você precisa entender, né? Você só compra uma ideia nova, você só compra um compromisso novo se você tiver novos motivos, se você tiver sonhos diferenciados, se você tiver algo muito claro que vai te movimentar, que vai fazer você se levantar. Materializar esses sonhos faz total sentido, se familiarizar com eles, testar esse compromisso, né, e alcançar suas metas e conquistar. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, tá bom? Eu quero que você entenda uma coisa. Para você começar a fazer esse tipo de negócio, com certeza, se você enxergou... quando eu vi isso pela primeira vez, Jupiara, quando eu vi esse projeto pela primeira vez, eu olhei aquela tabela de ganhos, né? E aí eu visualizei o diamante. Eu disse, bom, se eu construir essa meta de diamante em 2 anos, que é ganhar mais ou menos aí de 9 a 10, 12 mil reais, eu já fico feliz. E geralmente você quando começa esse negócio, você visualiza um valor, né? Você olha para um número, talvez, você olhe para o diamante, talvez o esmeralda, não sei, talvez o duplo diamante, eu não sei, eu vi o diamante. E por que você precisa entender que isso não vai te manter vivo fazendo esse negócio pelo tempo necessário? Você precisa definir exatamente o porquê você quer ganhar esses 10 mil. Porque o ser humano, ele é como uma montanha-russa. O ser humano, e esse negócio também, ele vai te levar para altos e baixos. Quando você começa isso, você não sabe de nada. Você não tem noção do que você vai ainda ou precisa fazer. Você ainda vai aprender, e o aprender leva tempo. E nesse aprender você vai ter, vamos dizer assim, você vai ter vitórias e você vai ter também insucessos. Tem coisas que você vai fazer que vai dar certo e tem coisas que você vai fazer que vai dar errado. E essa montanha-russa acaba tirando muitas pessoas, fazendo com que elas desistam de seguir esse caminho. E essa oportunidade, essa ferramenta, ela é uma das que eu conheci na vida que podem trazer liberdade. A única que pode te trazer liberdade, até então, que eu posso te afirmar. Eu já ganhei bom dinheiro como jogador de futebol, mas não realizei tudo o que eu queria. Eu tenho um excelente rendimento como policial rodoviário federal. Hoje eu ganho o teto máximo, mas como policial rodoviário federal, uma pergunta que o Jupiara me fez uma vez e me fez refletir foi o seguinte: você conhece algum policial rodoviário federal que tenha realizado na sua vida o que você quer realizar? E foi naquele dia que o Jupiara me fez refletir, porque eu não conheço um policial rodoviário federal que tenha o que eu quero ter na vida. Então ele entendeu, ele me fez entender uma coisa somente, que se o que eu fazia não ia me trazer o que eu gostaria de ter, eu precisava de ferramentas diferentes. Eu precisava de algo diferente. E foi aí que eu entendi que esse negócio era que me traria liberdade. Na época que eu conheci esse negócio, gente, eu vou ser bem sincero, eu não visualizei ficar rico, eu não visualizei ser um milionário. Eu era um cara que eu trabalhava na área de operações especiais, né, da Polícia Rodoviária Federal, e vou ser bem sincero para vocês, eu passava mais de 200 dias fora da minha casa, em várias operações, rodando o Brasil inteiro, operações de fronteira, enfim. Eu chegava em casa com uma mala de roupa suja, às vezes para lavar, né? E já aprontava outra mala. Eu passava 5, 6, 7, 10 dias em casa e já chegava uma outra missão e eu já tinha que partir para um outro local, com data para ir, sem hora para voltar. E aquilo começou a me trazer talvez um grande incômodo, talvez o maior que eu já tinha tido na minha vida. Por quê? Eu tinha um filho já de 14, que era o Lucas, e eu tinha um outro filho que era o Pedro, de 4. E entendam, eu passava mais de 200 dias do ano fora da minha casa. Meus filhos estavam crescendo sem praticamente um pai por perto, meus filhos estavam aprendendo coisas que não era eu que ensinava. Meus filhos, eu saía de casa, eles estavam de um jeito, quando eu voltava, eles já tinham aprendido coisas totalmente diferentes, e aquilo me trazia uma angústia muito grande. Porque o tempo estava passando e a coisa mais preciosa eu não estava doando a eles, que era a minha presença. Então, o meu sonho começou aí. Porque eu entendi que se eu não fizesse nada para mudar aquela realidade, eu ia continuar assim até me tornar um policial aposentado.
E depois de um policial aposentado, meus filhos já teriam uma certa idade. E eu não teria construído uma verdadeira história que eu gostaria de construir com eles. Eu não sei se você tem talvez esse desafio dentro da tua casa. O meu era esse. Eu não sei se o teu desafio hoje é trazer uma melhor condição financeira para dentro da tua casa, talvez seja, dar uma vida melhor para os teus pais. Eu não sei o que você busca. Mas, na verdade, você tem que definir os seus propósitos. Sabe por quê? Porque quando você olha para um número naquele plano de carreira, pode ser que aquele número demore a acontecer, pode ser que aconteça rápido, pode ser que aconteça em meses, mas pode ser que aconteça em anos. Então, não é bem a visão de ter o dinheiro que vai te manter fazendo, é o propósito, é o porquê você faz isso. Naquela época, eu entendi que eu precisava começar esse negócio, por quê? Porque eu precisava comprar meu tempo para doar aos meus filhos. Então, eu comecei a buscar o entendimento. Eu comecei a entender que eu precisava aprender a fazer isso, porque quanto mais rápido eu aprendesse, mais rápido eu construiria esse tempo de liberdade. Né? Então, foi quando a gente começou a construir isso. E aí, por que você tem que ter isso muito claro? Porque no início, gente, vai acontecer muita coisa. Você não sabe de nada, você ainda não tem entendimento do que fazer, nem como fazer. Eu me lembro muito bem que a primeira reunião que eu fiz na minha cidade, eu conheço lá Deus e o mundo, e os cachorros me conhecem, né? Eu chegava na rua de casa, um cachorro latia, o outro deu, o outro sim, ou seja, eu conhecia todo mundo, eu fui nascido e criado numa cidade pequena, entende? Então, na minha primeira apresentação, não tinha pandemia, não tinha nada disso ainda, e eu reuni, quer dizer, eu quis reunir todas as pessoas que eu conhecia, da minha rua, parente, primo, cachorro, papagaio, periquito. Só que eu não tinha técnica, eu não tinha conhecimento, então eu fiz de qualquer jeito, eu estava iniciando ainda. Eu convidei 70 pessoas para a minha primeira apresentação, o meu primo já estava associado junto comigo também, e ele trabalhando junto comigo, ele convidou mais 70 pessoas. Se você somar, são 140 pessoas. São 140 pessoas convidadas para uma apresentação. E naquele dia, sabe quantas pessoas vieram para aquela apresentação que nós preparamos com tanto carinho? Nenhuma. De 140 pessoas não compareceram nenhuma. Nenhuma. Entende? E naquele momento, você é tomado por dois tipos de sentimentos. O primeiro, a dúvida. Será que eu tenho perfil para isso? Será que eu consigo fazer o que as pessoas fazem para ter sucesso? Será que eu sou capaz de construir? Você é tomado pela dúvida. E você também começa a ter outra dúvida. Você tem a dúvida no negócio. Será que funciona? Entenda uma coisa. Quando isso acontece, você tem que ter duas coisas muito claras. Por quê? Porque eu olhei para... Quando isso aconteceu, eu olhei para dentro da minha vida. Eu disse, eu não tenho outra opção. Para mim comprar meu tempo, para mim trazer o tempo de qualidade, comprar o que eu mais preciso comprar, que é a minha presença para colocar dentro da minha casa, eu entendi uma coisa. Só tinha essa ferramenta para seguir. E eu digo, eu vou fazer. E eu olhei para os meus filhos e eu digo, eu vou fazer por eles, que eu preciso ser um cara presente. O meu pai foi um cara que não teve tempo para doar aos filhos. Por exemplo, meu pai foi um cara de vida pública, político, passou a vida inteira saindo 5 da manhã, chegando 11 da noite. Eu vou falar uma coisa para vocês. A coisa que mais mexia comigo, e ainda mexe até hoje, é que quando eu busco no meu HD humano, na minha memória, lembranças com meu pai, eu não tenho muitas. Sabe por quê? Porque meu pai não tinha tempo. Meu pai saía às 5 da manhã, chegava às 11 da noite. Ele saía, eu estava dormindo, ele chegava, eu estava dormindo. Mal ele me colocava no ônibus para ir para Belém, para a escola. Então eu não queria que isso se repetisse. Então eu tinha um propósito. Quando eu defini isso, gente, aquela apresentação que foram convidadas 140 pessoas e não compareceu ninguém, aquilo ali para mim não foi nada. Aquilo ali para mim foi simplesmente um aprendizado. Eu digo, bom, tem gente que está crescendo, tem gente que está dando certo nesse negócio. Se eu convidei 140 pessoas e ninguém veio, alguma coisa eu fiz de errado. Foi o primeiro aprendizado que eu tive. E aí eu tinha o quê? Eu tinha meus propósitos. Eu olhei para os meus filhos, eu olhei para a foto deles no meu quadro dos sonhos. E você precisa ter esse quadro muito rapidamente feito. Eu olhei para a foto deles e disse assim, é por vocês que eu vou fazer. Então, a cada momento de insucesso que você vai ter dentro dessa trajetória, porque você vai passar por um período, esse projeto é de 2 a 5 anos, e o Pierre já deve ter falado nisso. Mas por que de 2 a 5 anos? Por que não de 0 a 5 anos? Porque os 2 primeiros anos você vai aprender. Os 2 primeiros anos você está se preparando. Os 2 primeiros anos você vai errar. Os 2 primeiros anos você vai copiar pessoas de sucesso, você vai corrigir o que você fez de errado e fazer de novo. Os 2 primeiros anos vai te formatar.
vai te fazer uma pessoa mais forte. O sistema educativo, o sistema de treinamento que você está conhecendo, ele vai te moldar e vai te fazer um grande empresário. Então, de 0 a 2 anos, você está sendo moldado. De 2 a 5 anos, você começa a construir resultados. Então, naquele momento, eu estava zerado, eu estava começando o meu negócio. Então, quando você tem esses momentos de baixa, que muita coisa dá errada, você precisa ter seu quadro de sonhos, porque é ele que vai te salvar. E nele você vai colocar o porquê você faz isso. Seja lá uma necessidade, seja lá uma conquista que você quer ter. Eu não sei o que para você é realmente importante, mas você tem que colocar algo que realmente mexa com você. Algo que realmente faça você ter um arrepio da cabeça aos pés quando te vem na mente a possibilidade de realizar, de conquistar, né? Então, para mim, o que mexia comigo era a compra do meu tempo, era poder doar o tempo às pessoas que eu amo. Então, gente, existe o segundo passo, depois que você define o porquê, depois que você sabe o porquê você está começando algo novo, porquê você vai acordar de manhã cedo, porquê você vai aprender a fazer esse negócio, porquê você vai falar com pessoas, você tem que entender que existe um tempo de preparação, e aí você precisa se preparar para isso. Eu já vi tem uma frase no áudio de Zig Ziglar, que é um dos maiores treinadores de pessoas que eu conheço no mundo, que diz o seguinte, e eu até digo para você anotar essa frase, anote essa frase, e nunca mais deixe de ler todas as vezes que você pensar em duvidar, ou seja, será que eu vou assistir esse treinamento? Será que eu não vou? Será que eu vou me conectar? Será que eu vou ouvir um áudio? Entenda uma coisa, a sua vontade de vencer, anota, tua vontade de vencer, ela não é nada, nada, sem a tua vontade de se preparar para vencer. Entenda uma coisa, presta atenção. Você pode querer ser o melhor goleiro do mundo, você pode querer ser o melhor policial do mundo, você pode querer ser o melhor empresário de marketing de rede do mundo. Tudo bem, você pode ter um desejo absurdamente incrível de realizar grandes sonhos. Mas se a tua vontade de se preparar para isso não for do mesmo tamanho ou maior, esqueça, você nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Existem compromissos que você tem que assumir. Nada na tua vida acontece sem os compromissos. Primeira coisa que você tem que entender, você precisa se comprometer, existem passos, se comprometer com os produtos, né? Você precisa se comprometer em associar-se ao sistema educativo de treinamento. Por que se associar com os produtos? Desculpa, você precisa entender uma coisa, essa empresa é uma empresa de consumo. Então, se você, olha o nome, empresa de consumo, a venda é um plus. Você pode vender? Posso, claro. Se você tiver necessidade, você quiser vender, você pode vender. Aldeci, a venda é necessária? Se você precisar de dinheiro rápido, sim. Se você tiver contas para pagar, que não dê para esperar você fazer a construção da rede, sim. Você pode pegar a venda e fazer a venda. Mas o que vai te trazer consistência financeira, o que vai te trazer uma tranquilidade financeira, é a construção da rede. Mas você precisa, sim, claro, se comprometer primeiramente em consumir os produtos. A tua empresa é uma empresa de consumo. Quando você compra um combo de produtos, por que a empresa te vende um combo de... Você já parou para pensar por que a empresa te vende um combo de produtos, um combo? Porque a partir de agora você é um empresário, você vai representar várias marcas, grandes marcas. Agora eu te pergunto, se você vai abrir a sua padaria, você vai comprar pão na padaria do vizinho ou você vai comprar pão na sua padaria? Você vai consumir o pão da sua padaria. Entenda uma coisa, você precisa de um combo de produtos, não porque ela quer te empurrar nada, ninguém quer te empurrar um combo de produtos. Quando você se associa nessa empresa, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai falar para as pessoas, para os seus amigos, de algo incrível. Uma empresa que vai fornecer os melhores produtos direto da fábrica, com um precinho mínimo. Agora imagine só, quando o seu amigo vai na tua casa, e aí geralmente ele vai no banheiro. Né? Geralmente chega o teu amigo, chega uma visita e ele vai no banheiro. Ou seja, de repente você está falando com ele lá na sala, falando sobre a tua oportunidade, apresentando para ele o teu plano de negócio. E você fala de produtos incríveis e ele pede assim, peraí, ô Márcio, eu posso ir no teu banheiro? Claro. E aí o teu amigo vai no teu banheiro. Quando ele chega lá, a única coisa que ele não encontra é o produto da tua empresa. A única coisa que ele não encontra é quando você vai servir, ele vai lá, você vai servir uma água, você em vez de servir o chá da tua empresa, você serve um refrigerante. Mas espera aí, você não tem produtos incríveis que são saudáveis? Aonde está a tua crença? Onde é que está o teu compromisso, o teu comprometimento com o teu negócio? Como é que você quer que seu amigo consuma os produtos se nem mesmo você consome? E você precisa entender isso desde cedo, porque isso vai determinar exatamente até onde você vai chegar. Se você não se comprometer com todos os produtos da sua empresa, a sua empresa também pode ter certeza disso. Eu não digo ela, mas o sucesso não se compromete com você.
Você precisa ser o mais comprometido para o sucesso se comprometer com você. E aí sim, depois que você apresenta a oportunidade para os seus amigos, aquelas pessoas que não forem comprando a ideia de se associar logo de cara, você vai movimentando produtos, você vai repassando produtos e fazendo venda. Cria talvez uma rede de clientes. À medida que você vai apresentando essa oportunidade, você vai criar uma rede de clientes e essas pessoas vão passar a comprar produtos praticamente todos os meses. Você vai ter uma rede de consumo. A partir do momento que você vai começar a apresentar para outros amigos, alguns vão querer ser sócios, outros talvez não. Aqueles que não vão ser sócios vão ser seus clientes. Então, entenda que isso é um processo. Isso vai acontecer naturalmente. Tá? E por que você vai fazer isso todos os dias? Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é o teu objetivo. Você precisa ter isso muito claro. O meu era comprar meu tempo. Agora eu tenho outros, claro, hoje eu tenho outros sonhos maiores. Eu quero ir por exemplo, a final da Eurocopa com meus filhos, eu quero poder comprar à vista, assim, vai ser o final da Eurocopa, vai ser o final da Liga dos Campeões, eu quero comprar a passagem na hora, eu quero comprar o ingresso na hora, eu quero chegar lá e assistir de camarote. E aí são outros sonhos que, à medida que você vai construindo pequenos sonhos, né, você vai realizando pequenos sonhos, você vai olhando para os médios, você realiza os médios, você realiza os maiores, você olha para os maiores. Então, isso é gradativo. Não te preocupa, não olha de cara logo para os maiores, olha para os pequenos. Às vezes você só quer pagar uma conta, então olha para essa conta e paga. Agora entenda que tudo só vai começar a acontecer, você só vai caminhar em direção aos seus sonhos se você se comprometer. Usar os produtos, tá? Usar os produtos e se associar ao sistema educativo. Esse sistema educativo ele é composto de várias coisas. Eu vou falar de duas muito importantes. Na verdade, eu vou falar de todas, tá? Mas o sistema educativo, eu vou falar de algo que para mim é primordial. Você tem um sistema educativo que vai trabalhar para você. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer, se conectar, você tem que se associar, se entregar, você tem que se comprometer para entender como esse sistema pode trabalhar para você. E esse sistema ele vem com os áudios diariamente, áudios de treinamento. Entenda uma coisa, a coisa mais importante, a ferramenta mais poderosa que você tem dentro desse sistema educativo chama-se áudios de treinamento. Áudios da semana. Depois vem livros, material didático. Você vai ter livros que vão te ajudar a mudar a tua mentalidade. Mas eu não quero mudar minha mentalidade. Já está pronta. Se ela estivesse pronta, você já era rico. Se a tua mentalidade estivesse pronta para ter sucesso em qualquer negócio que você se envolvesse, você já teria. Se a tua mentalidade estivesse pronta para ser empresário, você já era um empresário e já teria um sucesso diferenciado na tua vida. Entenda que isso aqui é algo totalmente diferente. Cara, eu joguei futebol profissional há muito tempo, né? E para me tornar um profissional, eu tive que mudar o meu comportamento, eu tive que mudar algumas coisas. Para me tornar um policial de operações especiais, eu tive que aprender muito, eu tive que mudar a minha mentalidade. Eu comecei na polícia, gente, eu não sabia manusear uma arma. Eu comecei na polícia, eu não sabia manusear uma arma. E depois de 15 anos trabalhando como policial, eu cheguei no núcleo de operações especiais. Depois de 15 anos fazendo cursos especializantes, seguindo pessoas que tinham a habilidade que eu queria ter, me espelhando nas pessoas que tinham os cursos que eu queria ter, ouvindo as pessoas que tinham as experiências que eu queria ter. Depois de 15 anos, eu me tornei um policial de operações especiais. 15 anos, não foi do dia para a noite. Nada vai ser do dia para a noite. E o que eu ganhei sendo policial de operações especiais? Eu ganhei um brevet e todas as operações que eu fazia, eu ganhava diárias, nada além disso. Não foi acrescentado nada no meu salário. Aumentou o risco, aumentou a preocupação, aumentou o compromisso, mas de salário praticamente muita coisa. Mas ali era um sonho, ali era um objetivo, eu queria estar entre os melhores. Eu aprendi uma coisa e eu queria que você anotasse isso. Não importa o que você vai fazer daqui por diante. Não importa o que você vai decidir fazer para a tua vida. Decida sempre uma coisa. Decida estar sempre entre os melhores. E eu não estou falando de resultado. Eu não estou falando de estar entre os melhores pelo resultado. Eu estou falando de estar entre os melhores, por mais que você ainda não seja um deles. Mas eu estou falando de você estar entre os melhores para você escutar o que os melhores falam. Para você ver o que os melhores fazem. Para você se basear e se guiar por quem tem o que você quer ter. Associação. Os eventos presenciais, eles fazem isso para você. Os seminários, workshops, as lives, as videoconferências. A Universidade de Rinodê, você tem um mundo de informação. Mas entenda uma coisa, a informação só tem valor quando é colocada em prática. Você vai ter um mundo de informação. Um mundo.
O mais poderoso de todos, para mim, é o áudio que te mostra como colocar em ação, como colocar em prática tudo que se aprende. Mas de tudo isso que vai ser entregue a você, só vai adiantar se você colocar em prática. O conhecimento só tem valor. Você não é pago pelo que você sabe. Nem dentro da Rinode você é pago pelo que você sabe. Você é pago pelo que você faz com o que você sabe. Você não é pago pelo que você sabe. Você é pago pelo que você faz com o que você sabe. Entenda? Então, beleza, a instrução é importante, escutar os áudios, ler os livros, participar dos eventos, tudo isso só vai te transformar num empresário, numa mentalidade poderosa, num empresário capaz de construir. Mas o construir, ele vem com a ação. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero enfatizar algo muito importante. Áudios da semana. Para você ver que de todas as ferramentas que o sistema educativo colocou aqui nessa lista, o mais importante chama-se áudio da semana. O áudio da semana, ele é a ferramenta mais poderosa que você tem. Aldeci, por que você está falando isso? Eu estou te falando isso com propriedade. Hoje, praticamente, a maior parte de tudo que eu aprendi ainda não é nada, ainda preciso aprender muito mais. Eu sou um eterno aprendiz. Os ensinamentos que eu tenho hoje vieram dos áudios, e eu sou muito grato a esse cara chamado Jucara Menezes, que foi insistente, foi um cara chato em promover esses áudios todo o tempo. Mas hoje, quando eu ouço um áudio, simplesmente eu viajo, porque eu começo a entender exatamente o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo de errado, o que eu preciso melhorar. O áudio, ele te molda, ele te mostra o caminho. Os livros, eles vão fazer com que a tua mentalidade se torne cada vez mais uma mentalidade pronta para o sucesso. Os eventos vão te trazer associação, vão te trazer pessoas próximas, pessoas que estão construindo o resultado que você quer construir, vão trazer testemunhos de pessoas, às vezes, que têm a mesma condição que você e que chegaram a lugares aonde você quer chegar, e você começa a entender que isso é possível. Então, existe cada uma dessas ferramentas, existe um propósito, cada uma delas tem um propósito. Então, os livros moldam a tua mentalidade, os eventos te associam com pessoas e te dão a mostra que você também pode, te elevam a crença, te mostram a visão. E os áudios te mostram o que fazer e te colocam em ação. Sabe qual é? Você quer entender o porquê você tem que escutar um áudio todos os dias durante uma semana? Existe um áudio da semana que é colocado todo dia. Todo dia é para você ouvir. Muita gente às vezes me pergunta assim, mas eu tenho que ouvir esse áudio todos os dias, cara. Por quê? Por que eu preciso ouvir isso todos os dias? Não basta uma vez. Ouça uma música uma só vez e me diga se você gravou a letra dela. Se você escutar uma música uma só vez e gravar a letra dela, você é autodidata. Mas você não é duplicável. E aqui nesse negócio, o que vale é a duplicação. Por que duplicação? Porque você está construindo uma rede de pessoas, e as pessoas precisam ter a mesma condição que você. As pessoas precisam ter as mesmas ferramentas, elas precisam usar as ferramentas da forma correta, então você precisa fazer tudo que é duplicável. Então, o áudio ele precisa ser ouvido, escutado, estudado todos os dias, né? Você precisa, às vezes, eu vou te ser bem sincero, quanto mais você ouve, melhor. Agora, se você puder ouvir e transcrever esse áudio, ele vai fazer muito mais diferença na tua vida. Você quer entender o poder do áudio? Deixa eu te contar uma história rápida. Quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, eu tinha um vizinho que ele colocava uma música. Olha só. Eu tinha um vizinho que ele colocava uma música todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Ele tinha um som, Jupiá. E ele tinha umas coleções de vinil. Então, ele colocava todo dia de manhã, ele tinha umas caixas gigantes na sala dele, e ele colocava todo dia de manhã várias músicas, mas uma era Sagrado, e ele repetia todas as vezes. Então, me perdoe se você é fã da Roberta Miranda, mas eu preciso te dizer uma coisa. Ele colocava uma música da Roberta Miranda chamada Vá com Deus. Acho que eu tinha mais ou menos ali uns 16, 17, não me lembro, mais ou menos isso. Incrível que eu peguei uma raiva dessa música. Por quê? Porque às vezes eu queria dormir, não conseguia, e ele me acordava com aquela música, Vá com Deus. Eu digo, tá cedo, né? Tá cedo. Então, olha só. Só que, querendo ou não, eu ficava ouvindo aquilo ali. Porque ele aumentava o volume e eu tinha que ouvir, né? Parece que ele colocava para todo mundo ouvir. E ele repetia essa música toda hora. Sabe o que acontecia durante o dia, depois de alguns dias? Até hoje, eu sei a letra da música todinha. Até hoje.
Eu sei a letra da música toda. Aldeci, foi você que foi buscar aprender? Não. De tanto eu ouvir a letra daquela música, a Roberta Miranda cantando nas horas mortas de cada dia, e assim vai, e meu amigo, eu gravei aquela letra. Então, entenda uma coisa, atualmente ela vai aprender por repetição. E os áudios, gente, são experiências vividas dos maiores líderes desse mercado. Pessoas que construíram resultados que você nem sonha em construir na vida. Agora, imagine se você começar a ouvir um áudio de um cara que está contando como ele construiu isso, o que ele fez que deu certo, o que ele fez que deu errado, e como ele chegou até onde ele chegou. E você começa a ouvir isso todos os dias. Naturalmente, a tua postura vai mudando. Naturalmente, gente, a tua condição, o teu entendimento, ele vai aumentando sobre esse negócio. Quando você começa a entender mais sobre esse negócio, você começa a construir isso com muito mais clareza. Você sabe quando acontece algo, por que aconteceu. Você sabe o que fazer, o que não fazer. Vai começar a ficar meio que no automático. Tudo começa pelo áudio. Se você quer ter muitas pessoas da tua equipe treinada, você está construindo agora o teu negócio. Se você começou a construir agora o teu negócio, entenda uma coisa. Você é a primeira pessoa que tem que começar a ouvir esse áudio. Tá? As pessoas me perguntam às vezes, como é que eu vou fazer para que as pessoas que eu estou associando ouçam o áudio? Eu digo, primeiro você ouve. Você entende o porquê e depois você promove. Você promove esse áudio para todo mundo que chega na tua equipe. As leituras, elas fazem parte também. É o segundo ponto. Tá? As leituras fazem parte também desse sistema educativo. Mas o áudio é tudo. O áudio, ele vai te ajudar a fazer com que as pessoas leiam. O áudio vai te ajudar a fazer com que as pessoas se comprometam com os produtos, com a empresa. O áudio vai te ajudar com que as pessoas se comprometam com o sistema educativo. O áudio vai te ajudar a fazer com que as pessoas se desenvolvam dentro desse negócio. Então, tudo começa pelo áudio. Existem os livros, claro, também que devem ser lidos, e a gente tem uma lista. Fala com a pessoa, com o teu líder, fala com a pessoa que te convidou, ela vai te indicar os livros. Né? Eu vou te ser bem sincero, eu trabalho com esses 3 aqui. Primeiro livro que eu vou falar para você sobre isso aqui, o livro técnico, GoPro. Esse livro aqui, ele tem tudo que você precisa, inclusive ele fala sobre os passos que você precisa aprender sobre esse negócio. Se você não sabe, pega esse livro e devore, estude sobre ele. Ele tem tudo que você precisa saber para ter sucesso. Outro livro que eu te indico, o livro do Negócio do Século XXI, você precisa entender o poder que o teu negócio tem. Né? E aqui você vai começar a entender talvez a amplitude do que você está construindo. A amplitude, o poder de construção, até onde isso pode te levar, até onde isso pode fazer você chegar. E aqui, o terceiro livro, que para mim é uma bíblia, né? De quem quer ter sucesso no marketing de rede, de quem quer ter sucesso nesse negócio aqui. Como fazer a mídia influenciar pessoas. Entenda uma coisa, construir os produtos é importante, mas os produtos é responsabilidade da empresa. O teu negócio é lidar com pessoas, então você precisa aprender a lidar com pessoas. E esse livro aqui é a Bíblia, para que você aprenda a lidar com pessoas. Se você se tornar um profundo conhecedor do que tem aqui dentro dessas páginas, tá? Junto com o GoPro, que são as técnicas para você fazer o seu negócio acontecer, eu te garanto que de 2 a 5 anos, de 2 a 7, de 2 a 8, não importa, você vai transformar a sua vida. Então, olha só, você já sabe o teu porquê, o porquê você vai começar, você já sabe o teu motivo, é o que vai te mover, é o que vai te manter vivo nos momentos desafiadores que você vai encontrar nesse negócio. Quando as coisas não derem certo, você sabe o porquê você vai continuar fazendo. Depois você sabe dos compromissos, usar os produtos, se comprometer com o sistema educativo, ouvir os áudios e os livros. E aí eu vou falar, antes de passar para os outros passos, que eu vou ser bem mais rápido aqui, eu queria enfatizar algo muito importante para vocês. Nós temos 300 pessoas nessa sala hoje, então deve ter pessoas de várias equipes, de várias dias de trabalho. E aí eu digo que vários diamantes aqui têm salas de estudo. Algumas são 6 da manhã, outras são 10 da manhã. Eu não sei se são semanais ou diárias. E existem salas de estudo de áudios e livros. Por exemplo, eu trabalho com a minha rede, uma sala que a gente começa a ouvir áudios e escutar e ouvir e estudar esses áudios. Ler livros, né? Também. E nós começamos todas às 6 da manhã. De 6 às 7, 7h15, a gente faz um trabalho de estudo dos áudios e leitura dos livros. Aldeci, quer dizer, então, que eu tenho que acordar às 5h30 da manhã para participar? Não, ninguém é obrigado a participar.
Ninguém é obrigado. Aqui você não é obrigado a nada. A pergunta é qual é o teu sonho, o porquê você faz isso, o porquê você faz isso, o que te move, o que te fez tomar essa decisão. Se você me perguntar se eu gosto de acordar às 5h30 da manhã para abrir uma sala para estudar áudios e livros, eu gostaria de dormir. Mas eu vou te dizer bem sincero, eu tenho propósitos maiores hoje além do dinheiro. Hoje eu tenho propósitos de ajudar pessoas a construir mentalidades positivas e mentalidades prósperas e vencedoras para que elas também construam grandes resultados. Esse clube, essas salas de estudo, que hoje tem várias salas aí espalhadas pelo Brasil inteiro, deixa eu falar uma coisa para você. Elas não são obrigatórias. Mas lembra que esse projeto é um projeto de 2 a 5 anos, ou seja, de 0 a 2 é a tua preparação. Então, ouvir áudios e ler livros vai demorar um tempo, mesmo você fazendo isso todos os dias, vai demorar um tempo para você começar a mudar essa tua mentalidade. Porque você já tem anos com a mentalidade, talvez, preparada para ser um empregado, preparada para trabalhar para alguém, preparada para pensar de uma forma diferente de um empresário. Então, vai levar tempo ouvindo áudios e livros, e lendo livros. Então, por mais que você escute áudio todos os dias e leia livros todos os dias, é um hábito, você precisa construir esse hábito. E criar hábito não é simples, não é fácil. É desafiador. Criar hábito de leitura e áudios não é uma coisa muito simples. Eu mesmo tinha muita dificuldade em ler. Se você me perguntar se eu sou apaixonado por leitura, eu não sou. Então, essas salas, o que elas fazem? Elas não são obrigatórias. Mas elas pegam, tipo, o Márcio levaria 2 anos ouvindo áudios no tempo que ele predeterminar e lendo os livros, levaria 2 anos para construir essa mentalidade para que ele possa ter resultados maiores com esse negócio. Ele, dentro dessa sala, ele pode reduzir esses 2 anos para 6 meses, para 8 meses. A sala é um potencializador, é como se fosse uma máquina do tempo. Você entra e você mais rapidamente vai ser moldado, porque ali tem áudios, livros e tem associação. Então, se eu fosse você, falar com a pessoa que te apresentou esse projeto e já buscava saber sobre essas salas. Então, pronto, você já sabe agora, tá bom? Você já tem seus sonhos, seus porquês, você já sabe do seu compromisso, do seu desenvolvimento que você precisa ter para desenvolver esse negócio. Então, você agora vai fazer uma lista. E essa lista, ela precisa ser uma lista muito básica. Ela precisa começar, né? Qual é a matéria-prima do teu negócio? São pessoas. A empresa tem a matéria-prima dela, que são produtos. A sua matéria-prima são pessoas. Então, você precisa ter a sua matéria-prima listada, né? Você precisa ter isso totalmente organizado. E aí você começa o seu negócio a partir do momento que você faz seu quadro de sonhos, define seus compromissos e faz sua lista. Quando você inicia esse negócio, você começa a fazer uma lista logo pelo menos de 50 nomes. Lista de contatos quentes, mornos e frios. Mas lógico que a tua primeira lista vai ser de contatos quentes. Por que você precisa ter essa lista? Qual a finalidade dessa lista? Olha só. A finalidade dessa lista simplesmente não é ter uma quantidade X de pessoas. É simplesmente esvaziar o teu HD. Você vai tirar todo mundo que tem no teu WhatsApp e colocar numa folha de papel? Não. Coloca num livro, num caderno como esse aqui, ó. Aqui a lista, tá bom? Lista. Então, aqui dentro, você organiza toda a tua matéria-prima. E você começa a colocar ali pessoas que são seus amigos, né, do WhatsApp, pessoas do Face, pessoas do Instagram. Você começa a tirar pessoas da sua cabeça, pessoas amigos do trabalho, pessoas que são seu vizinho, não importa. Você vai colocar todas as pessoas que você conhece. Qual é o objetivo de colocar num papel? Somente organizar? Não. O objetivo de colocar no papel, e Eric Ury fala sobre isso, é você esvaziar a tua mente. Quando você esvazia a sua mente, você coloca tudo no papel, a sua mente entende que tem espaço para você conhecer novas pessoas e aumentar essa lista. Então, você tem... Eu não vou te dar muita técnica de como fazer lista. Existe aí um jogo da memória. Você vai encontrar, deve ter no D também, se eu não me engano. Se você não tiver esse PDF, depois você pode falar comigo, eu vou passar aqui para você. Existe um negócio chamado jogo da memória. Ensinar a fazer uma lista de uma forma mais essa lista. E dentro do GoPro também, nesse livro você vai ter direcionamento, tá bom? De como fazer essa lista. Não só o GoPro, como também como ficar rico com o multinível de Lucas Battistoni. Eu gosto muito do GoPro, tá bom? Depois que você tem essa lista pronta, que você tirou todo mundo do seu HD, que você já simplesmente esvaziou a sua mente e está organizada no papel,
pessoas que você conhece têm mais proximidade, pessoas que você conhece não tem tanta proximidade assim, são contatos mornos, e pessoas que você ainda vai conhecer, que são os contatos frios. E aí eu costumo dizer que você vai entrar no quarto passo, que é contatar e convidar. E aí, gente, olha só, contatar e convidar, isso é uma habilidade que você vai começar a desenvolver. Ninguém nasce sabendo, tá? Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Então, você vai precisar aprender também a desenvolver. Agora, existe uma diferença. Existe uma diferença entre contatar e convidar. Contatar, é importante você entender que é estabelecer contatos, conhecer as pessoas, fazer novas amizades, se relacionar de forma... Eu costumo dizer, ele fala sem intencionalidade. O GoPro fala que você tem que ser um profissional e se relacionar de forma até intencional. Desenvolver esse relacionamento com as pessoas usando a técnica Form. O que é a Form? Vamos entender. Quando você entra em contato com alguém, você não vai falar do teu negócio de cara. Muita gente já quer vomitar, rinodê. Eu quero te apresentar um negócio que vai transformar a tua vida e etc e tal. Não, seja um profissional. Primeira coisa que você tem que entender que antes do convite, regra básica, regra de ouro, antes de qualquer convite que você vá fazer, você precisa descobrir os motivos das pessoas, o porquê elas deveriam fazer isso com você, o porquê elas fariam algo diferente na sua vida. Então, geralmente, você conversa com as pessoas de uma forma, intencional. Falar de família, falar de ocupação, né? Como é que vai o trabalho, como é que vai tua fonte de renda. Hoje, com o que você faz, você consegue realizar tudo que você busca. E aí, gente, é muito legal. Existe uma pergunta, eu gosto muito de trabalhar isso. Existe uma pergunta que eu faço antes de convidar qualquer pessoa. Existe uma pergunta. E eu gosto de compartilhar isso com todos, porque isso vai te ajudar também a fazer o teu convite, né? Depois que você fez sua lista e você começa a fazer contato com as pessoas, mesmo sendo um amigo próximo, você vai falar sobre família, sobre ocupação, faça a seguinte pergunta para ele. Ô, Delson, me diz uma coisa. Você já me falou sobre a sua vida familiar, sobre o seu trabalho, você me falou que está tudo maravilhoso. Se ele não, em nenhum momento dessa conversa, né, falar que está incomodado com algo que te abra precedente para fazer um convite, para dizer que você tem uma solução, você pode fazer a seguinte pergunta para ele. Ô, Pablo, me diz uma coisa. Se você pudesse mudar algo na tua vida hoje, o que você mudaria que te incomoda? E cala a boca. É muito importante você entender que nesse processo de contatar e convidar, isso é uma regra de ouro. Você tem que ser mais ouvinte do que aquele cara que fala. Você tem que ser mais ouvinte do que aquele cara que simplesmente não para de falar. Eu, quando estou conversando com alguém, eu só pergunto. Fala, Pablo, como é que você está? Eu vou dar um exemplo básico. Fala, Pablo, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Como é que vai a família? Se o Pablo é meu amigo pessoal e eu conheço um pouco da história dele, que ele tem uma filha, por exemplo, eu digo, poxa, Pablo, legal. Como é que está a Raíssa? Eu estou falando nomes aqui fictícios, tá? Como é que está a Raíssa? Está bem. E a sua esposa, a Fernanda? Ela está ótima. Poxa, que maneiro. E o teu trabalho? Tem trabalhado bastante? Como é que está a empresa? Está assim, assim, assado. E aí? Tem perspectiva aí de aumento? Como é que está aí o teu tempo? Está com tempo para cuidar da tua família? Como é que está isso aí? E eu começo a assuntar e fico só ouvindo. Se tudo que ele me falar for só 1000 maravilhas, e ele não me disser assim, cara, eu preciso ganhar mais, eu preciso melhorar a minha fonte de renda, eu preciso ter mais tempo para ficar com a Raíssa, eu preciso ter mais tempo para cuidar da minha família. Enquanto ele não me der, né, um motivo para me fazer o convite, eu não faço. Agora, quando eu digo assim, quando eu vejo que toda a vida dele, ele me desenhou que está às 1000 maravilhas, se ele não me entregou nenhuma chave para fazer o convite, eu pergunto, papai, me diz uma coisa. Cara, eu sempre tive também uma vida muito boa, com policial rodoviária federal, mas teve um tempo que estava me incomodando a questão de tempo que eu estava viajando muito, não estava tendo tempo para ficar em casa, cuidar dos meus filhos. Cara, tem alguma coisa na tua vida hoje que te incomoda? Se pudesse mudar alguma coisa, que te incomoda hoje? Eu sempre falo um pouco de mim, do que me incomodava, porque quando eu falo do que me incomodava, e eu pergunto para ele, ele vai ficar mais à vontade também de falar. Entenda? Você quer entender como isso funciona? Vai numa fila de banco, está todo mundo calado. Aí a fila está gigante. Ninguém fala nada. Basta um falar assim, rapaz, isso aqui está demorando, viu?
está demorando, olha o tempo que eu já estou em pé. Aí o outro disse, é mesmo, eu também já estou há 20 minutos em pé. O outro, vou perder meu compromisso. É só um reclamar, começa a reclamar os 15, 20 que estão na fila. Então, isso é uma técnica que tem num livro chamado Quebrando Gelo. Quando você procura, num bate-papo, no contato que você faz com uma pessoa, descobrir os motivos, o porquê elas fariam isso com você, e ela não te entrega esse motivo, você instiga. Assim, olha, eu tinha meu incômodo que era esse, mas me diz uma coisa, eu comecei a buscar outras possibilidades de alternativa para mudar essa minha realidade. E você? O que você hoje gostaria de mudar na tua vida que te incomoda? Então, sempre uma pergunta, para depois fazer o convite. E o convite, eu vou ser bem rápido e simplório no convite. Entenda uma coisa, o convite, gente, ele precisa ser muito simples. Por quê? Por que ele precisa ser simples? Porque precisa ser duplicável. Depois você descobre os motivos, o porquê, o que incomoda aquela pessoa, você precisa ser muito lógico no convite, um convite muito direto. Mas existe uma fórmula. Primeiro, tenha pressa. Né? Tenha pressa. Verifique tempo. Eu sempre falo que o compromisso de tempo é importante. Depois você coloca o teu convite, você passa a mensagem para ele. E depois você reafirma esse convite. Eu vou dar um exemplo para você de convite. Eu vou dar um exemplo mais na prática. Digamos que eu vou falar com o Pablo. Pablo, tudo bem? E eu já descobri que o Pablo queria ter mais tempo para cuidar da Raíssa. Eu digo, Pablo, tudo bem? Lembra que naquele bate-papo que nós conversamos há um dia atrás, você me falou que você gostaria de ter mais tempo para cuidar da Raíssa. Deixa eu te falar, estou com pressa agora, mas como é que está teu tempo amanhã às 21h30? Ou terça-feira às 21h30. Eu dou segunda ou terça. Digamos, segunda-feira às 21h30 ou terça-feira às 21h30. Aí disse, olha, segunda eu estou ocupado, mas terça eu estou livre. Por quê? Você me falou que gostaria de ter mais tempo, então eu encontrei uma forma de a gente conseguir ter mais tempo, comprar uma condição financeira melhor e conseguir ter mais tempo. E vai ter uma apresentação às 21h30 online com um grupo de empresários sobre isso. Se eu conseguir, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o convite. Se eu conseguir, você. Esse aqui, ó. Se eu conseguir um acesso para você participar dessa apresentação, você me garante que vai estar às 21h30? Claro, mas do que se trata? Pablo, eu estou com um pouquinho de pressa, lembra que eu falei que eu estou com um pouco de pressa agora? E eu preciso desligar. Mas é sobre economia conectada, eu tenho certeza que pode somar muito para você. Você me garante que vai estar? Ponto. É simples, o convite precisa ser muito direto. Você precisa ter pressa, verificar tempo, passar a mensagem, confirma, sentimento de escassez. Se você não puder, Pablo, você me fala logo, porque eu só tenho 2 acessos e eu vou passar para outra pessoa. Esse é o sentimento de escassez. Existe uma fórmula que já está pronta, você não precisa fazer nada, você não precisa inventar nada, é muito simples, você só precisa fazer. Essas técnicas de convite, eu poderia falar de número, mas tem aqui, ó. Eu não vou falar para você sobre técnicas de convite uma por uma, senão a gente vai passar a noite toda. Eu não tenho esse tempo todo. Eu vou simplificar para você. A técnica de convite você encontra nos livros, no GoPro, você encontra no Como Ficar Rico com Multinível de Lucas Battistoni. E existe a fórmula pronta, você só precisa fazer. Lembra, conhecimento sem ação não tem valor. Depois você vai mostrar o plano. No início você não sabe mostrar plano. Né? No meu início, eu me lembro muito bem que eu liguei para o Gilpera. Gilpera, eu não sei mostrar esse plano. O Gilpera disse assim, eu vou te mandar um vídeo aí de 17 minutos. Assiste aí. Olha só, eu vi isso num dia, no outro dia eu queria mostrar o plano. Eu digo, Gilpera, eu não sei. O Gilpera está nos Estados Unidos. O meu patrocinador está nos Estados Unidos. Então, como é que ele ia mostrar plano para mim? A gente ainda não tinha essa sala online. E ele disse assim, eu vou te mandar um vídeo, assiste esse vídeo aí. E depois tu só vai repetir o que esse cara fala. O nome dele é Lucas Battistoni. E ele me mandou um vídeo do Lucas Battistoni no YouTube. Gente, quando a gente quer aprender, a gente aprende. Aldeci, por que eu vou aprender? Eu não sei qual o teu sonho, não sei qual o teu propósito, não sei qual o teu motivo, não sei porque você está aqui hoje. Então, Lucas, eu peguei aquele vídeo e comecei a assistir. Assisti a primeira vez, terminou, repetia. Assisti a segunda vez, terminou, repetia. Assisti a terceira vez, terminou, repetia. Eu dormi com fone de ouvido e o Lucas falando no meu ouvido. Eu sonhei com o Lucas. Eu sonhei com o Lucas falando no meu ouvido. No outro dia eu fui mostrar o plano. Por quê? Porque o Gilberto me falou uma coisa muito importante. Aldeci, as coisas só vão acontecer para você se você agir. Você precisa mostrar o plano. Você só vai ser dono do seu negócio se você mostrar o plano. Mas no início, hoje você já não tem mais essa tanta preocupação. Principalmente você que está começando. Você tem o seu patrocinador. Ele vai mostrar o plano com você.
Mas quanto mais rápido, anota isso aí, quanto mais rápido eu aprender a mostrar o plano, mais rápido eu vou ser dono do meu negócio. Você não pode depender o resto da vida do teu patrocinador. Ele vai te ajudar no início, ele vai fazer as primeiras apresentações com você. Existem várias apresentações, né? 1 a 1, quando você vai apresentar você para alguém. 2 a 1, quando vai você, o seu patrocinador e um convidado. Ele te acompanha, ele faz a apresentação junto contigo. As caseiras, hoje a gente está fazendo online. Gente, hoje as online estão incríveis. As apresentações, como teve uma agora às 6h15, né? Então, você vai ter uma série de possibilidade de mostrar o plano. E o plano, ele começa de uma forma muito prática. Você conta a sua história. Geralmente, no plano, eu conto a minha história, o porquê eu comecei a desenvolver algo novo. Falo sobre a situação atual das pessoas, o que elas buscam, negócio próprio, mudar de vida, quais seus propósitos. Eu faço as pessoas se imaginarem, com uma ferramenta nova, né? E aí eu vou falando do negócio em si. É importante você entender uma coisa, gente. Eu vou simplificar a questão do plano, tá? Muitas pessoas me perguntam às vezes, Jupiara, e eu respondo da seguinte forma. Olha só, se eu preciso assistir esse plano todos os dias, mesmo eu não tendo convidado, o certo é você ter o convidado. Quando você não coloca convidado, você não está trabalhando. Mas você estando presente, de uma forma ou de outra, você está aprendendo. Talvez, não digo trabalhando, quando você está dentro da sala online assistindo o plano, você está trabalhando, você está produzindo exatamente resultados para o teu negócio, né? Mas quanto mais você assiste esse plano, você vai aprender esse plano. Eu aprendo, tipo assim, o plano que o Jupiara mostra é o plano que eu mostro. Eu copio o que ele fala. Quando ele começou a mostrar o plano online, eu anotava tudo, né? Até as vírgulas. Quando eu ia mostrar o plano, eu só fazia repetir. Você não precisa ser o cara, você não precisa ser o bom do plano. Até porque você não vai ser bom se você não começar. Muita gente espera ficar bom. Eu vou ficar expert em mostrar plano para começar a mostrar. Você nunca vai ficar um expert se você não começar. Você não precisa ser bom para começar. Você precisa começar para ser bom. Isso é uma lógica. Então, quando o Jupiara mostra plano, muita gente eu vejo nas APNs, não tem um papel. Eu mesmo, como triplo diamante, o Jupiara está mostrando o plano, eu estou anotando tudo que ele fala. O Jupiara traz informações que ele pesquisa e eu digo, caramba, eu já nem preciso pesquisar, porque ele já me trouxe. E aí eu já vou pesquisar outras coisas, são argumentações que você pode ter. Então, você não precisa ser o expert, você só precisa copiar as pessoas que sabem. Mostrar esse plano vai fazer você se tornar independente. Quanto mais rápido você se tornar independente, mais rápido você constrói seu negócio. E aí eu vou te falar, depois que você mostra o plano, olha só como tem uma sequência lógica. Você definiu o seu porquê, você se comprometeu em aprender com os áudios, com os livros do sistema educativo, né? Aí você faz uma lista, que é a tua matéria-prima. É de lá que você vai pegar os nomes para começar a mostrar o teu projeto. Você precisa ter isso organizado. Depois você vai aprender a contatar, descobrir os motivos das pessoas, saber o porquê elas fariam isso com você. Se torne especialista em descobrir os motivos dela. Isso tem tudo a ver com o que eu vou falar agora para você. Tudo a ver. Tá? O fechamento e o acompanhamento, eles começam no contatar. Anota isso. O fechamento e o acompanhamento começam no contatar. Quando você contata as pessoas, descobre os motivos dela, você começa já ali a pegar o que você precisa de informação para fazer um bom fechamento e um bom acompanhamento. Se eu descubro que o Márcio tem o objetivo de construir uma casa melhor para os pais dele, quando eu vou fazer, eu faço a apresentação para ele, eu convido, faço a apresentação, no final eu vou dizer para ele o quê? Aquilo que ele quer ouvir. Eu vou dizer, Márcio, eu lembro que você me falou lá atrás, quando nós conversamos, que você queria construir uma casa confortável para os teus pais, você queria construir um futuro diferente, para que eles passassem uma velhice mais tranquila. Isso aqui, você entendeu que pode te ajudar a construir o que você deseja? Então, entenda que tudo está interligado. Contatar, convidar, mostrar o plano, você vai fazer o acompanhamento. Esse acompanhamento, gente, os maiores especialistas falam que a fortuna se encontra nele. A fortuna se encontra no acompanhamento. Ele deve ser feito, existe uma regra, ele deve ser feito no máximo em 24 ou 48 horas. Por quê? Porque tudo passa. Você mostra esse plano para alguém, alguém sai entusiasmado com ele. Feliz. Nossa, encontrei uma ferramenta diferenciada. Mas a motivação, o entusiasmo, ele passa. Assim como o banho. Você toma banho, amanhã você tem que tomar outro. Entenda, ó, você toma banho hoje, 24 horas depois, no máximo você tem que tomar outro. Se você passar 48 horas, talvez você já começa a cheirar não tão bem assim.
A motivação é igual. Quando você mostra esse plano para alguém, a pessoa está motivada. Nossa, gostou do que viu, maravilhoso. Se ela não fechou... Entenda uma coisa. Antes do acompanhamento vem o fechamento. Você vai fazer as perguntas para ela sobre o que ela viu. Muita gente inverte, tá, gente? Anote uma coisa. Muita gente inverte isso aí. Muita gente primeiro pensa que, eu vou fazer o acompanhamento. Terminou a apresentação, você vai mandar material informando mais ainda sobre o que ela acabou de ver. Algumas matérias como da Forbes, entrevistas de Charles King, ou então falando sobre o mercado. Quando você, no final da apresentação, não deveria simplesmente enviar informação a mais para ela. Você deve pegar a página 111 do GoPro e fazer as 4 perguntas. Porque meu livro está todo aqui, de tanto estudar. Ó. Tem 4 perguntinhas aqui no GoPro que você pode simplesmente fazer. 4 perguntinhas. Não são 10, não são 15, são 4 perguntinhas. Você deve partir para o fechamento antes do acompanhamento. É nele que está a grande sacada das pessoas que têm um resultado mais rápido. Outra coisa, não tenha medo de buscar o fechamento. Agora, se a pessoa ainda tiver dúvida, mesmo depois da apresentação, se você fizer as perguntas para ela, tipo, de tudo que você viu que você mais gostou, uma pergunta muito simples, né? Qual seria um valor que te faria começar esse negócio hoje? X, por quanto tempo, né, você destinaria por dia, quantas horas por dia ou por semana você destinaria para construir esse valor? Por quanto tempo? Se eu te mostrasse como, né, trabalhando tantas horas por semana, como você mesmo falou, se eu te mostrasse como nós construímos esse valor que você busca construir ou deseja ter, você fecharia comigo? Pergunta de fechamento. Se a pessoa assim mesmo não fechar, aí sim você vai para o acompanhamento. E acompanhamento, mandar material, tá? Mandar material informativo e definir... Detalhe, gente, quando você manda um material, tá? Existe algo muito importante que você não pode procrastinar em fazer. Você precisa definir data. Tipo, Jupiara, eu vou te mandar um material, já que você quer mais informação, eu vou te mandar um material, ou vou te conectar numa próxima apresentação, num próximo evento a nível nacional, onde você vai ter mais informações além da minha, que eu te passei. E me diz uma coisa, eu te mandando esse material, até quando você já teria visto para que nós possamos voltar a conversar? Amanhã, às 10 horas, eu já posso entrar em contato com você? Ou segunda, às 10 horas é melhor? Você define a data, não deixa por conta da pessoa que viu. Porque por conta dela vai ser a qualquer momento, a qualquer hora. Né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, para ela tanto faz, talvez daqui a 2 semanas. Só que depois de 48 horas, ela esquece tudo que viu. Tá? Ela esquece tudo que viu. Então, é muito importante você definir exatamente o tempo. O passo 7, depois que você aprende a fazer fechamento, né? Você já sabe, né, trazer o novo, você já sabe como fechar, como acompanhar, você precisa entender que existe o passo 7, que ele é fundamental. Você precisa aprender a se aconselhar. Esse aconselhamento, gente, eu trago ele desde a época que eu jogava futebol. Né? Na polícia também era assim. Quando eu jogava futebol, a gente se aconselhava com quem tinha mais experiência. Eu me lembro que quando eu comecei a jogar futebol, eu comecei a treinar no meio dos profissionais, eu sempre que terminava o jogo, eu procurava informações com o meu treinador se eu tinha jogado bem, o que eu precisava melhorar. Eu pedia que ele analisasse cada movimento meu dentro do campo, para depois ele poder me orientar o que eu precisava fazer para melhorar os meus resultados. O que eu quero dizer para você é que aqui dentro não é diferente. Não é diferente. Você vai ter aqui uma linha de trabalho, a tua linha ascendente, você vai ter o teu diamante direto, o teu duplo diamante, o teu diamante elite, ou, sei lá, o duplo elite, ou o triplo, alguém vai estar te orientando. Você precisa se aconselhar, verificar o progresso do teu negócio. Mas eu gosto de falar sobre o progresso, falar disso aqui, ó. Bem aqui, a dúzia diária que está aqui no final. Depois eu vou falar sobre a dúzia diária. É muito importante eu vou passar para você um material depois aqui, vou mostrar para você sobre a dúzia diária. Você preencher essa dúzia diária, ela faz total sentido. Tá? E quando você preenche, você vai colocar lá quantos planos você fez naquele dia ou no mês, quantos acompanhamentos você fez, você vai passar seus números para a pessoa que é tipo o teu orientador ou a pessoa que trabalha com você diretamente, até teu próprio patrocinador. Quando ele tem números, você começa a entender
né? Quando ele tem os teus números na mão, tipo, quantos planos você mostrou no mês, e você pergunta para ele por que não aconteceu o resultado X, ele vai olhar os teus números. Ele vai ter a condição de te orientar o que melhorar. Se você está fazendo os números necessários para obter o resultado que você quer e não está acontecendo, ele também vai entender que alguma coisa está acontecendo de errado dentro desses 8 passos. Alguma coisa você não está fazendo, algum desses 8 você está deixando de fazer. Mas se você não tem os números em mãos para mostrar para ele, ele não tem como também mensurar, né, o que você está fazendo e o que você deixou de fazer. Tá? Então, o aconselhamento, por exemplo, eu sempre uso esse passo. Quando eu vejo que o meu negócio não está acontecendo do jeito que eu planejei, ou eu estou executando as ações e o negócio não está andando, eu ligo para o Jupiara. Jupiara, cara, estou fazendo isso não está acontecendo. E ele me faz várias perguntas sobre quantas pessoas eu tenho dentro do programa educativo, quantos planos eu mostrei durante o mês, quantos VIP 600 tem na minha equipe. Enfim, ele me faz várias perguntas. E se eu não tiver tudo isso anotado, ele não tem como me dar o norte. Mas quando eu tenho, eu entrego para eles números. Entenda, gente, ele tem o resultado que eu quero ter, ele construiu o que eu quero construir, ele sabe como fazer isso. Então ele vai me orientar, ele vai dizer, Aldeci, é porque você deixou de fazer isso, ou está faltando fazer algum tipo de ação aqui, assim, assado. Olha, então ele começa a me passar a clareza, eu começo a entender o que eu preciso corrigir. Mas isso só acontece se você for uma pessoa disciplinada também. Você precisa ter disciplina de se aconselhar. Entenda, você não sabe, você está aprendendo, assim como eu não sei tudo. O Jupiara sabe chegar à Imperial Elite, ele já está construindo o Two-Star dele, então ele sabe como chegar até lá. Então, se eu quero ser o Imperial Elite, eu tenho que me aconselhar com ele, eu tenho que ver o que é que preciso fazer. Ele tem uma organização que eu quero ter, ele tem uma organização gigante, uma organização que eu quero construir. Então, ele soube construir. Então, o passo 8, depois que você sempre vai se aconselhar, você aprende a corrigir o que você precisa corrigir e começa a fazer e ter mais resultado, você precisa fazer o passo 8, que é ensinar. E o ensino, ele vem primeiramente pelo exemplo. Entenda uma coisa, aqui dentro do marketing de rede, esse negócio de dizer assim, olha, faz o que eu faço e não o que eu faço. Faz o que eu digo, faça o que eu digo e não o que eu faço. Isso não funciona aqui. Aqui o que funciona é o exemplo. Você precisa ensinar primeiramente pelo exemplo. Você quer a tua equipe mostrando plano? Você tem que mostrar plano. Você quer a sua equipe entrando em ação? Você tem que ser a pessoa que vai entrar em ação. Né? Promover o padrão, treinar as pessoas, né? Promover o teu sistema educativo. Não é você que treina as pessoas diretamente. Você vai sim, quando você traz uma pessoa nova, você vai passar para ela, você vai sentar, fazer o patrocínio responsável. O que é o patrocínio responsável? É fazer esse padrão, ver esse padrão com ela, mostrar para ela o que ela precisa ter de compromisso, o que ela precisa fazer, a quantidade de ações que ela precisa ter. Então, você vai ter, sim, esse trabalho inicial de direcioná-la, mas você vai direcionar ela para se associar, a se conectar com o sistema educativo. É esse sistema educativo que vai treinar essas pessoas. Tá? Então, olha só, o segredo, né, para você construir um negócio sólido está bem aí. Ó. O segredo para você construir um negócio sólido está bem aí. Ó. É desenvolver boas raízes, né? Você criar profundidade, você principalmente conectar as pessoas com o sistema educativo, né? Os seminários online, sua equipe, com o máximo, você precisa ter esse controle. Você precisa ter esse comprometimento. Não é você que faz com que as pessoas se desenvolvam. Não é você que constrói ou que desenvolve líderes dentro desse negócio. É o sistema educativo. Então, teu compromisso é estar conectado, entender como ele funciona, se desenvolver, tá bom? E aí sim, colocar as pessoas em contato com ele. Essa é a dúzia diária que eu falei para vocês há pouco, tá? Eu esqueci de inverter a ordem, porque eu gosto de falar muito dela na questão do aconselhamento, porque essa dúzia diária aqui, você preenchendo ela, você vai ter os números do teu negócio, você vai ter parâmetros, saber o porquê está acontecendo, o porquê não está acontecendo. Existem alguns relatórios aqui que a pessoa que te convidou, ela vai te falar sobre ele, tá bom? Mas eu gosto muito de mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu gosto de mostrar isso sempre para todo mundo, toda vez que termina esse bate-papo.
a gente já está encerrando, até passei aqui 10 minutinhos do meu prazo, né? Era 1 hora. Então, olha só, eu não sou um expert em padrão, eu não sou um cara mais pronto ou preparado para fazer isso. Eu sou um exímio copiador. Eu queria que você olhasse para essa foto aí, tá? Essa foto sou eu e Carla, isso é em novembro de 2015, foi a primeira apresentação que eu participei, foi presencial. Não vão se assustar, não. Esse rapaz sou eu mesmo, estava 10 quilos mais magro, tinha acabado de chegar de um curso de operações e, assim, eu não sabia nada sobre isso. Eu entendia muito sobre polícia. Eu entendia muito sobre jogar futebol, isso eu entendia. Esse sistema educativo que foi falado, principalmente os áudios, os livros, os eventos, eles transformaram essas duas pessoas em pessoas de muito sucesso. E ainda não sei tudo, tá? Ainda preciso aprender muito ainda. Ainda está longe ainda do que eu preciso me tornar para ter e construir o que realmente eu quero construir com esse negócio. Para transformar a quantidade de vidas que eu quero transformar com esse negócio. Mas nós já chegamos até aqui. Mas nós não sabíamos praticamente nada. Os áudios, os livros e os eventos. A associação com as pessoas certas nos trouxeram a esse resultado. O cara falou sobre premiações, nós ganhamos vários prêmios, né? Viagens, uma BMW, Disney, Cancún, cruzeiros, vários cruzeiros. Tudo isso é maravilhoso. Mas a coisa mais importante que eu ganhei foi isso aqui. Isso aqui. Nada paga. Nada paga. Tá? Nada paga. Tá? As noites acordadas, não tem dinheiro que pague. A quantidade de vezes que eu fui dormir tarde, porque eu saía do trabalho 7, 8 horas da noite e parava na casa de amigos e chegava em casa meia-noite e meia, 1 hora mostrando plano. A quantidade de vezes que eu deixei de jogar meu futebol, porque eu sempre amei jogar futebol. Eu sempre amei jogar futebol. A quantidade de vezes que eu deixei de jogar meu futebol, às vezes aos sábados, para fazer um treinamento. Hoje, por exemplo, era um dia que geralmente eu jogava, os sábados. E eu me lembro que eu falei para o Jupiara, como é que eu preciso me comprometer para desenvolver esse negócio da forma correta? Ele disse, você vai mostrar plano, 5 noites, olha só, 5 noites por semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você mostra plano. Eu digo sábado à tarde você reúne todo mundo e treina. Aquelas pessoas que você for trazendo para esse negócio, você vai simplesmente... mas eu não sei ainda passar. Passe o que você sabe. Direciona para o sistema educativo. Ele vai trabalhar para você. Então, eu comecei a fazer isso. 5 noites por semana, mostrava plano. Dia de sábado, reunia todo mundo, treinamento. Padrão. Padrão de 8 passos. Ah, tu sabia? Não. Quando eu não sabia, eu colocava um vídeo. Você não sabe? Tem esse treinamento fica gravado. Tem vários. Eu não sou o melhor. Tem vários gravados. Escolha aquele que mais talvez se adequa à forma de você pensar. Reúne a tua equipe e assiste junto. Mas você nem precisa, porque agora já tem. Antigamente eu fazia isso. Só que agora você tem tudo online. Então eu comecei a fazer isso. E depois de 3 anos, eu comecei a conquistar, a receber os resultados disso. Hoje, por exemplo, eu sou dono do meu tempo. A coisa mais importante que eu construí de verdade, gente, não é a conta bancária. A conta bancária é de menos, de verdade. É poder escolher o que fazer com o meu tempo. É poder escolher. Hoje eu sou treinador do meu filho. Eu não tinha tempo para isso. Hoje eu acordo e durmo com a minha pérolazinha, a hora que eu quero. Antigamente, eu perdi aniversário, eu perdi às vezes Natal e Ano, porque eu estava no meio do mundo trabalhando. Jupiara, eu queria dizer uma coisa só para todo mundo aí, para a gente encerrar. E isso aqui, ó, essa tela que eu estou compartilhando com vocês, são coisas que vão atrasar a sua vida. Muito cuidado com falta de foco, preocupação em vez de ação. Muita gente se preocupa com os desafios em vez de focar nas ações. Te livra do imediatismo, o resultado é a longo prazo. É a longo prazo. Te livra do imediatismo. Te conecta no sistema, porque a falta de preparação também te mata nesse negócio. Muita gente faz isso sem se preparar, faz. Quando você não se prepara, as coisas não acontecem e você acha que
esse negócio não funciona para você. O medo de errar também te paralisa. O medo de errar também te paralisa. Eu tenho medo de não mostrar um plano perfeito. Você nunca vai mostrar um plano perfeito, não existe. Mostra o plano. Vitimismo. Fulano chegou no patamar tal e eu não. Não seja vitimista. Dê tempo ao tempo, cada um vai ter seu tempo aqui. Gente, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Eu vou falar uma coisa para você aqui, pra gente. Eu queria que o Jupiara, não sei se ele vai me permitir. Opa, você manda, pai. É o seguinte, eu já encerrei, Jupiara, a parte que eu tinha para falar com todos, mas eu queria compartilhar com essa galera aqui, para encerrar, um áudio que essa semana me impactou muita gente, inclusive no Clube do Livro do Áudio, impactou as pessoas e todo mundo que ouviu, de verdade, sentiu, né, o que realmente o sistema educativo faz na vida de alguém. Eu queria compartilhar com as pessoas para que elas entendessem um pouco sobre a importância desse sistema educativo. É um áudio, na verdade, de 4 minutos para a gente encerrar. Bora? Bom, meu irmão, quem está aqui é para isso, para aprender, vamos aprender. Tô dentro. Tô dentro. Deixa eu falar uma coisa para todo mundo. Esse áudio, tá, gente, que você vai ouvir aqui, ele é um áudio de uma pessoa do interior do Pará, para quem não é de Belém, uma cidade aí que tem um pouco mais de 40 mil habitantes, tá? Ela é uma, não desmerecendo profissão nenhuma, ela é uma servente da escola, de uma escola pública, né? E ela acabou de chegar no nível de Safira, ela está mais ou menos 2 anos nesse negócio. Só que eu quero que você ouça esse áudio e eu quero que você entenda uma coisa. A postura, o que é que tem dentro desse áudio? A postura, a importância do sistema de treinamento e você entender a transformação que esse sistema pode causar na vida de alguém. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidamente para a gente finalizar esse nosso bate-papo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, não sei se o áudio vai rodar. Durante o dia foram tantas emoções, tanta coisa, eu só consegui colocar carinha chorando. Agradecer a Deus, agradecer a linha ascendente, agradecer a cada um que contribuiu nesse momento na minha vida, que contribuiu no meu conhecimento. Cássio, Rita, Carla, cada evento que eu fui somou um pouco para eu poder estar vivendo tudo isso, para eu ter mudado muita coisa na minha vida e principalmente mostrar para as pessoas que a gente é capaz. Não é porque eu sou de uma cidade pequena chamada Igarapé-Miri, que talvez nem apareça no mapa, que não tem gente forte, guerreiro aqui. Tanto é que o exemplo incrível esse mês de muita gente graduada. Trabalho, fruto resultado de 2 anos e 3 meses de muito trabalho, de muita luta junto, ensinando, estando junto, mostrando parceria, ensinando a crescer junto, aprendendo junto. Então, cada dia somou um pouquinho para a minha vida. Eu não tenho muitas palavras porque é um sentimento que não cabe, não tem nem palavras para dizer. Mas é gratidão a Deus, gratidão a cada um da minha equipe, a cada cliente que compra o produto, que gosta, que liga porque quer os produtos, me indica. Quando eu comecei, me chamaram de sacoleira. Você vai virar sacoleira? Eu disse, pô, tu não vai pagar minha conta, então eu vou virar sacoleira. Mas eu ainda vou te falar, eu não vou virar sacoleira, eu vou ser empresária dentro do grupo Inode. E hoje, ver tudo isso se concretizando, se realizando na minha frente, é incrível, porque quando eu entrei, a minha ideia era ganhar só R$400. Quando eu vi a dimensão desse negócio, que eu podia tirar minha mãe da casa de família, eu enlouqueci, trabalhei muito. E vou continuar trabalhando muito, porque hoje
E já não é só por dinheiro, ai, a Leia vai em Inodê por causa de dinheiro, porque ela quer um patamar. Não. Eu faço Inodê porque é uma missão. É uma missão ajudar as meninas, ajudar quem chega no time, educar, ficar perto, mostrar nova mentalidade. O quanto tu precisa expandir a tua mente, o quanto tu precisa acreditar em ti, o quanto tu precisa ter disciplina, foco e acreditar e fazer. O treinamento da Eliane Wegener, ela falava assim: você precisa remar com os 2 remos. Faz um negócio e estuda, faz um negócio e estuda, aprende e desenvolve. São 2 remos. Então eu fiz isso. Eu remei um pouquinho para cada lado. E hoje está tendo um resultado incrível. Então, gente, para você que não acredita nesse negócio, para você que tem medo, para você que não acredita que isso é real, acredite. Aqui é a Leia de Igarapé-Miri, a mais nova Safira no grupo Inodê, que nunca acreditou que chegaria tão longe em pouco tempo, porque eu via o véu dizendo, Deus, não vira, será que vai chegar? Será que vai acontecer? Mas os treinamentos me falavam, não sai da foto, não sai da foto. E eu estive, eu estou e vou continuar em todas as fotos, até eu ver muita gente mudar de vida, realizar seus sonhos. Então aqui, meu muito obrigada a todos que me ajudaram nesse momento, que me ajudam. Gratidão. E começou o mês, embora. Bom, só você entender, não desmerecendo profissão nenhuma. É uma moça do interior do Pará, ela é servente numa escola pública. Há 2 anos, mais de 2 anos, ela começou esse negócio e hoje ela, a professora, que é a amiga dela, que colocou o negócio, a mãe dela, ela era do lar, 30 anos trabalhando de doméstica para as pessoas, em casa de família. Hoje são 2 safiras e uma nova diamante no interior. Tudo isso fruto de treinamento e sistema educativo. Áudios, livros e eventos moldaram a mentalidade dessas pessoas, fizeram elas que não acreditavam que era possível chegar, começaram a acreditar. E hoje eu te garanto que isso é só o início. Porque a mentalidade que elas estão construindo, que elas construíram já até aqui, vai levar elas muito mais longe. Porque elas já entenderam a importância do sistema. Quando você entende isso, você internaliza a importância do sistema, você principalmente já deu o passo maior e mais importante para a tua vitória e para o teu sucesso aqui dentro. Todo mundo admira uma história de superação, mas poucos querem construir. Então, seja aquele que queira construir. Eu não sei qual é a tua superação, não sei qual é a história que você quer fazer aqui dentro do grupo, Rinaldi, mas ela cabe aqui dentro. Os palcos, eles não são simplesmente para você se tornar uma estrela. Os palcos são para você contar a sua história, inspirar pessoas e mudar vidas. Larga o ego, faça pelos teus propósitos, dê tempo ao tempo, se transforme no líder que você hoje tem como referência, mas seja você o líder que vai transformar vidas ao redor do Brasil e do mundo. Eu tenho certeza que essas meninas lá do interior ainda vão conquistar outros estados e ainda vão muito mais longe que isso, porque a mentalidade ela está sendo transformada. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Gilberto, perdão aí por passar esses 15 minutinhos.